Olá! Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é novo, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha desde o começo, seja muito bem-vindo também. Bom, a gente sabe que está quase uma semana sem fazer vídeos já, mas a gente ficou se programando, pensando direitinho para trazer um vídeo, um tema que foi bastante pedido por vocês já, que tem a ver com os extraterrestres e as linhas de tempo, né? Então, o que é importante comentar primeiro de tudo, né? Tudo no universo, tudo e todos no universo estão em constante expansão, né? Em constante evolução. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Hoje nós somos uma raça humana da terceira dimensão do planeta Terra, certo? O que acontece? A gente, na nossa realidade hoje, a gente vive uma realidade dual, como a gente já sabe, né? Então tem o bem e o mal. Então para você que não assistiu o vídeo sobre o bem e o mal que a gente fala, né? Aborda um pouco esse tema. A gente recomenda que vocês assistam então esse vídeo antes de continuar assistindo esse vídeo. Então a gente tem, vamos pegar outros exemplos, bonito e feio, rico, pobre e assim por diante, né, gente? São as polaridades, né, a gente chama. Os dois extremos, né? O 880, né? Mas o que acontece? Assim como a gente tem pessoas no nosso planeta, na raça humana, né? Que, vamos dizer assim, não dão do seu melhor, assim, eu digo, mas na questão de fazer o bem, né, para a comunidade, para a sociedade, para o bem maior, não agem para o bem maior da raça humana. Há pessoas que de fato jogam no outro lado da moeda. São as pessoas que sempre se preocupam com a raça humana, são aquelas pessoas, né, que fazem trabalho de caridade, aquelas pessoas que pensam no próximo e assim por diante. Então, o que isso significa? Isso significa que dependendo do grau de consciência do ser em questão, ele vai agir de determinadas maneiras, de determinadas formas. Então, Fernando, você quer chegar aonde? Eu quero dizer o seguinte, a raça humana, ela tem tanto pessoas boas como pessoas não tão boas, certo? Então, a gente não pode julgar uma raça inteira baseado em uma perspectiva, outra perspectiva, baseado apenas uma minoria dos indivíduos, digamos assim, né? Cada caso é um caso, então ele tem que ser analisado a cada caso, e não a cada conglomerado de consciências ou a conglomerado de raças. Então, o que acontece? Essa mesma coisa, esse mesmo conceito, a gente transfere para as raças de extradimensionais, né? Sejam eles intraterrenos, extraterrestres, assim por diante, né? Então a gente não pode julgar uma raça inteira baseado num determinado espaço-tempo de que aquela consciência está incluída e você tem interação com a mesma, né? Justamente. Então, por exemplo, tem algumas raças hoje de extraterrestres, vamos dizer assim, que a gente tem conhecimento que são raças, né, positivas, que trabalham para o bem, né, que pensam, né, no bem maior, que estão aqui para ajudar o planeta Terra, a raça humana, assim por diante, assim como todo o universo, né? Porém, essa mesma raça, num espaço-tempo, né, anterior, vamos dizer assim, não no presente que a gente vive hoje, mas anterior, pensando na forma humana linear que a gente tem aqui, né? Já foi uma raça também que travou muitas guerras, que tem bastante karma, né, entre aspas, né? Karma é sacanagem, né? Mas que tem bastante conexão com o planeta Terra, né? Com guerras cósmicas, assim por diante e tal, né? Então, passou por um estado de evolução e hoje se encontra num estado de planeta coletivo, de uma raça coletiva, estelar, que ajuda os outros, né, de um modo geral. O que a gente tem que lembrar é que a gente já fez um vídeo recentemente falando sobre o bem e o mal. Quem não assistiu, a gente recomenda que assista antes o vídeo que a gente fez sobre o bem e o mal e as linhas de tempo, para que possam compreender esse vídeo aqui e o que a gente está falando nesse vídeo, tá? Para não se tornar algo tão confuso e fora da caixinha ou fora do entendimento daqueles que vêm cair aqui de paraquedas. Então, tanto o bem quanto o mal foram necessários e são necessários na evolução das consciências, independente de raça. Ambos fazem parte das experiências das raças. Então,
dependendo do desenvolvimento de cada uma, elas vão migrando e do, vamos dizer assim, despertar da consciência do indivíduo e da coletividade, eles vão indo para um lado ou para o outro. Não existe julgamento no universo. Tanto os seres que decidem ir para um caminho de coletividade, de ajuda ao próximo, evolução e daí por diante, com um foco no todo e todos somos um, porque essa é a verdade universal, é isso que acontece, é isso que somos, ele se desenvolve de uma determinada forma. Já os outros que partem do princípio que são deuses e não conseguem compreender que fazem parte desse todo de uma forma um pouco mais unificada, não individualista, materialista, apegada na tecnologia, por exemplo, eles acabam seguindo um caminho mais solitário de desenvolvimento. E isso também tem outro tipo de expansão de consciência, isso afeta aquela raça, aquele ser em específico de determinadas formas. Então aqui a gente está falando de escolhas de cada ser e de uma coletividade de uma raça em determinado espaço-tempo. O tempo, ele não existe, ele não é linear, ele acontece tudo no agora. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode estar tendo contato com os seres, por exemplo, arcturianos, que eles ainda têm uma energia mais masculina do que feminina. Então eles são mais apegados à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, eles não dão mais tanta ênfase no desenvolvimento da espiritualidade, na parte coletiva, de expansão coletiva, ajudar o outro e daí por diante, por exemplo, né? Mas existem seres do mesmo lugar, em outro espaço-tempo diferente, pode ser no futuro, por exemplo, que já ultrapassaram esse grau de aprendizado, já ultrapassaram tudo isso, já aprenderam com as escolhas que fizeram lá. E já estão vivendo uma outra realidade, uma realidade onde eles sabem que são parte do todo e fazem e trabalham em prol do todo, e não apenas do desenvolvimento tecnológico. Já integraram, né, as energias masculina e feminina, então já transcenderam essa parte da dualidade, né? Entendem o quão é importante também desenvolver o material e o espiritual ao mesmo tempo, né? Que um anda junto com o outro, né? Que focar somente em um, você acaba perdendo a essência. Focar somente no material, você perde a essência, né? O contato com o divino, né? Então é super importante isso que a Aline comentou, porque ao longo da existência daquela raça, independente, né? Não vamos falar em tempo, porque tempo não existe, mais uma vez. Essa raça, determinada raça tem uma evolução, né? Uma evolução. E de acordo com a vibração daquela pessoa que entra em contato com aquela raça, ela vai então encontrar um determinado tipo de consciência daquele espaço-tempo. Mas isso vamos falar um pouco mais para frente. O que é importante lembrar aqui, pessoal, é o seguinte: além da tão famigerada, famosa ascensão espiritual, ascensão para a quinta dimensão, assim por diante, também faz parte, né, do plano divino, vamos dizer assim, né, é o declínio, né? Por quê? Porque, uma vez, lembrando que a gente já comentou já em seu outro vídeo, se não me engano, a essência de todos nós, né? Então a gente era o todo, né, junto com uma consciência una, foi se expandindo para experienciar, né, outras realidades, até chegar ao nível de indivíduo, que somos nós e tantas outras almas por aí no universo, né? Então, esse declínio, vamos dizer assim, ele chegou ao nível para que a consciência una, para que cada um de nós possa experienciar cada vez mais e possa novamente redescobrir o caminho de volta ao todo, né? Para voltarmos ao uno, para voltarmos para a consciência cósmica e divina. Esse é um dos propósitos de você esquecer de quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo no planeta Terra, o que você fez no universo, enfim. Quais são os seus outros eus, seus eus paralelos, do futuro, do passado, do presente. Essa vamos dizer assim, é um dos objetivos do todo, né? Fazer com que a gente se desmembre a um nível, a um determinado patamar, que a gente possa experienciar a troca conosco,
Por exemplo, lembra que a gente falou naquele vídeo? Quem não assistiu ainda, a gente recomenda que assista A Essência de Todos Nós ou A Teoria da Cebola, também é outro vídeo que a gente comenta sobre isso. Tá no canal. Então, eu sou uma consciência desmembrada do todo. O Fernando é outra, você que está assistindo é outra e assim por diante. Antes, nós éramos um conglomerado apenas de energia e luz que se expandiu a um determinado ponto que chegou na conclusão de que o inverso, o desmembramento dessa energia também seria expansivo, também ajudaria no propósito maior de desenvolvimento daquela consciência. Então chegou na conclusão de que, se desmembrando como fractais daquela mesma energia e criando formas de interação entre ela, nós conseguiríamos obter como um todo que somos uma maior expansão da consciência e um maior conhecimento sobre nós mesmos, sobre o que é a vida, sobre o que é a individualidade, o que é ser um indivíduo separado do todo. Justamente, o que isso quer dizer agora. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo um caminho inverso. A gente vem desmembrando, para começar a ascender novamente, para aprender de um aspecto individual, como se a gente tivesse acabado de nascer sem memória nenhuma e construísse algo novo em cada encarnação que a gente escolhe, sendo no planeta Terra, em outro mundo, de outras formas, em outros corpos, de outros seres e daí por diante. Então, essa é a magia do universo, essa é a magia da expansão. Tanto o crescimento, a ascensão, quanto o declínio. Nós experienciamos ambos, né? E esses seres também experienciam ambos. Nós mesmos, por exemplo, já ouvimos falar sobre pessoas que canalizaram os pleiadianos, por exemplo, de um espaço-tempo onde havia guerras, onde eles faziam batalhas estelares com outros povos para dominar os lugares. Quer dizer, eles tinham mais a energia masculina do que a feminina, que é a nossa liga. Lembrando, nós estamos falando de gênero, tá? A gente está falando da energia do universo e para definir essas energias as pessoas dão o nome de masculino e feminino dependendo da forma criadora que o universo usou para definir cada um. Mas isso não tem nada a ver com gênero e daí por diante, tá? Então, nesse espaço-tempo que, vamos supor, essa pessoa estava canalizando uma consciência pleiadiana que ainda não era desenvolvida no coração. Era baseada no coração. Ela ainda não tinha a parte feminina integrada dentro de si, mas sim a parte masculina. Então, entende como muda? Isso muda porque você tem uma consciência, né? Você tem a consciência pleiadiana e num espaço-tempo determinado ela tem mais energia masculina do que a feminina dentro dela. Então ela vai focar mais na mente, mais em possessão, em possessão de coisas, a gente diz, né? Batalhas, dominância, dominar, né? Os planetas, os povos, enfim. Ou, por exemplo, a tecnologia, desenvolver uma tecnologia superior, enfim. Em outro espaço-tempo você tem a mesma consciência já desenvolvida, que está experienciando o oposto. Então ela tem mais energia feminina e menos energia masculina. Então é aquela... Quando você tem um contato com o pleiadiano, por exemplo, você sente um pleiadiano quando você está meditando, seu olho enche de água, porque o chakra que eles ativam é o coração, é o cardíaco. Então, quem tem aí experiências com os pleiadianos sabe do que a gente está falando aqui. É uma sensação de estar em casa, uma sensação de amor, de ser amado muito grande. Então, existe essa polaridade, olha só que incrível, né? Então, já ouvimos casos de pessoas que contataram, vamos dizer assim, um pleiadiano nessa época, onde eles ainda não tinham desenvolvido a parte integrada a parte feminina e intuitiva, o contato, a aceitação de ser um com o todo e participar do plano divino, enfim, de evolução das consciências, né? E existe essa outra parte onde já existe essa integração e eles estão ativamente trabalhando no planeta Terra e em outros lugares ao mesmo tempo. Então aí é um exemplo claro de duas coisas completamente diferentes. Então a gente pode usar como exemplo
um dos mais, vamos dizer assim, uma das raças mais temidas no universo, deste universo deste universo da nossa realidade, na nossa realidade, assim, no nosso espaço-tempo, que são os reptilianos. Muita gente fala sobre os reptilianos, malha o pau nos reptilianos e tal. Só que a gente não para refletir sobre o julgamento que se faz em cima dessa raça. Por exemplo, qual espaço-tempo nós estamos falando? De qual consciência que a gente está falando naquele momento? E qual consciência reptiliana? Porque assim como a gente tem a consciência humana de que há não muito tempo atrás a gente vivia em caverna, né? E hoje nós já estamos mais evoluídos, integrando cada vez mais a parte espiritual e a parte feminina, né? A energia do universo feminina também, deixando de ser tão masculina para ter uma integração entre as duas e com que seja um complemento, vamos dizer assim, é um complemento importante as duas partes. Todos nós temos as duas dentro da gente. Mas às vezes a gente deixa uma sobressair sobre a outra e isso também não vamos dizer assim, o ideal. O ideal seria o equilíbrio entre ambas, a harmonia, né? Então, se, por exemplo, uma consciência extraterrestre vier num espaço-tempo visitar a Terra, onde a gente vivia na caverna, e vier num espaço-tempo visitar a gente no momento presente, por exemplo, ou no momento futuro, olha só a impressão diferente que eles iriam ter do homem da caverna, do homem do presente e do homem do futuro. Então é a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre seres. Se alguém estiver falando, poxa, os reptilianos são isso, são aquilo, estão comendo criancinha, estão comendo isso, que eles controlam o nosso mundo, tudo bem. Você está falando de qual espaço-tempo? Você está falando de qual consciência dos reptilianos? Porque dentro da consciência reptiliana existem várias linhas de tempo. Assim como a gente falou agora há pouco dos pleiadianos e dos arcturianos e dos humanos. E de tantas outras raças no universo, né, gente? Sejamos honestos, né? Tem uma infinidade de formas de vida, de universos paralelos, de dimensões, enfim, uma infinidade de possibilidades. E vou voltar a falar um pouco que eu falei no começo. Eu acho que seria muito precoce, até arrogante nossa parte, a gente julgar uma raça inteira baseado num espaço-tempo que a gente está tendo interação neste momento, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós já vimos canalização de seres reptilianos que estão sendo mentores de pessoas na Terra, né? Trazendo informações, como é que eu posso dizer? Informações precisas, informações que irão auxiliar as pessoas a ter uma visão diferente daquilo que está se passando, né? Então, tem canalizações que as pessoas... eu não vou falar aqui porque eu não quero criar um certo tipo de... Como é que eu vou dizer assim? Um certo tipo de... eu vou ficar com os cabelos brancos, né? Tem pessoas que ainda não estão preparadas para entender. Mas existem canalizações que as pessoas compartilham nas redes sociais ou falam sobre aquilo, assistem os vídeos no YouTube de pessoas que... canaliza uma consciência que ela é meio reptoide, vamos dizer assim, só que ela, ao mesmo tempo que canaliza essa consciência reptoide, ela canaliza outras consciências também, como arcturianas, enfim, tem muita gente que assiste esses vídeos e sente uma energia completamente diferente, uma energia de luz, de amor, Por quê? Porque você tá sabendo de onde aquilo tá vindo, né? Seu cardíaco tá tendo essa recepção, tá percebendo do espaço-tempo, da verdade que tá vindo daquela canalização. Então, existem muitos canais por aí que as pessoas às vezes nem sabem de onde vem a informação. Blogs, principalmente canalizados, né? De lugares canalizados, enfim. Muitos deles não se, vamos dizer assim, pronunciam. Por quê? Porque as pessoas têm medo daquilo que vem. Só que um preconceito, né? Exatamente. Só que quando a gente estiver preparado para compreender que cada consciência é diferente uma da outra, é aquilo que a gente costuma dizer. Existe reptiliano, vamos dizer assim, em desenvolvimento, reptiliano bonzinho? Não vou dizer bonzinho ou malzinho, porque bonzinho e malzinho é coisa da terrinha, né? Coisa da nossa mente. E que é bom e mal, lembra que é relativo e é tudo aquela história que a gente falou naquele outro vídeo sobre o bem e mal. Mas existe sim consciências querendo se regenerar, consciências já expandidas, só que elas não estão presentes na Terra. As consciências reptilianas, enfim, tem Greys, tem de tudo. Que tem insectoides, né? Mantos, uma coisa assim que falam, enfim, que
tem muitas outras que a gente ainda nem tem conhecimento, essa que é a verdade, né? Por aí, que estão ajudando sim a despertar a nova Terra, estão se redimindo aos poucos, estão trabalhando, se redescobrindo em outros lugares, em outro espaço-tempo. Só que o que acontece? Elas não estão fisicamente aqui, elas estão trabalhando à distância, como consciência, assim como os outros seres também. Agora, aqueles que estão na Terra querendo influenciar a Terra, o livre-arbítrio dos seres humanos, o medo, implantar o medo na sociedade, implantar, estimular o medo e a violência, né? Esse tipo de reptiliano que está querendo contato físico aqui na Terra, esse a gente tem que ficar com as orelhas bem pezinhas, prestar atenção na energia, prestar atenção na qual que é a real intenção, né, por trás daquilo. Né? Às vezes, esses que estão aqui na Terra mesmo, encarnados ou reencarnados, ou que estão, vamos dizer assim... na dimensão, sei lá, 4.1, por exemplo, 3.11, sei lá. E obsediando as pessoas durante a noite, roubando a energia delas, a energia sexual, né? Esse sim a gente tem que tomar cuidado, porque é uma consciência de um espaço-tempo que está... ainda não compreende o que é fazer parte do todo. Eles compreendem uma parte disso, que é, eu sou um Deus também, então eu posso. Essa é a consciência que eles têm. Eu posso porque eu também sou Deus. Então eles escolheram um caminho que eles ainda não compreenderam, que é fazer de fato parte de um todo. Eles entenderam uma parte, mas a outra parte ainda estão em processo desse espaço-tempo que a gente está falando, de contato aqui, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. E vamos lembrar assim, pessoal, apesar da gente estar na terceira dimensão, né, de modo geral, fisicamente, o que acontece? A gente, ao longo da vida, do dia a dia, enfim, a gente começa a vibrar em outras faixas de frequência, né? Em outra vibração. Então, se você começa a se desenvolver, você começa a fazer a busca interior, você começa a fazer meditação, você começa de fato a buscar o seu interior, a se despertar, a procurar respostas dentro de você, você chega a um determinado nível de vibração que esses seres que a Aline comentou agora, reptilianos, sectóides, Grace, enfim tal, não tem acesso. Eles não têm acesso a você, né? A gente vai falar disso também daqui a pouquinho, que é entrar mais a fundo nisso, que é a nossa vibração atrai aquele determinada consciência que está mais, vamos dizer assim, em harmonia com aquilo que a gente é. Em sintonia, né? Em sintonia com a gente ou com a gente vibra. Porque é aquela assim, se você... Vou falar aqui bem claro. Se você vive vendo televisão, se você fica espantado com terrorismo, com as coisas do Datena, que fala que é aquela coisa de sangue, né? Você vê televisão, você vê sangue em todo quanto é lado, né? Você não vai ver de coisa boa, né? Vamos dizer assim, né? Umas boas ações, assim. É super difícil acontecer isso, né? E aí o que acontece? Se você se prende nessas coisas que chegam a você a todo momento e não sabe discernir o que de fato ressoa com a sua essência, com o seu coração e aquilo que está aprisionando você, né? Você pode acabar assim uma pirada no sentido, nossa, esse mundo tá caótico, o mundo vai acabar, que é só violência, medo, enfim tal. Você alimenta isso. Justamente, se você vibra nessa frequência, nessa sintonia, se você se deixa levar, se deixa influenciar por isso, o que acontece você vai entrar assim numa sintonia, numa vibração de seres que também vivem baseados no medo. Então que você se vai se alimentam do medo. Eles, né? Então, que se alimentam do medo. Se você der de cara com um deles, não se assuste, porque você está atraindo isso para sua vida. Inclusive, até um adendo aqui, eu sei que não faz muito a ver com esse tema desse vídeo, mas é importante comentar porque estão batendo assim na minha cabeça a semana inteira para falar um pouquinho sobre isso. O que a gente está vendo hoje, né, são como desgraça, vamos dizer assim, como atentados terroristas, enfim tal. Meus amigos, são as últimas cartadas, vamos dizer assim, do lado negro, vamos dizer assim, né? Lado que ainda não compreendeu que faz parte de um todo, né? Que ainda não tem consciência para entender que o controle não é a solução. Porque essa parte, ela vive do medo, ela vive da ansiedade, ela vive da desgraça, da violência, da morte. Ela quer dominar, por isso que ela prefere dominar pessoas com medo. Então, seja vigilante nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, porque isso cria sim a sua realidade. Onde a sua atenção vai, aquilo se cria, se desenvolve. Justamente. Então, lembre-se, são as últimas cartadas que eles estão tentando para baixar a sua vibração, a minha, de qualquer outra pessoa,
para eles poderem continuar se alimentando do medo. Mas o momento é nosso de reencontrar o nosso poder para que a gente transcenda isso tudo. Para que a gente olhe isso com olhos de observador, como a gente já falou disso diversas vezes, né? E não deixar que isso de fato nos atinja, nos influencie, assim a gente pode cada vez mais ancorar luz e energia da quinta dimensão. E trazer a transição mais rápida possível. Porque, vou te dizer a verdade, o nosso planeta Terra já está vibrando na quinta dimensão. Porém, nós como coletividade ainda não chegamos num ponto crítico, vamos dizer assim, para que as pessoas enxerguem, encarem e vamos dizer assim, e reajam, né, com a realidade da quinta dimensão, né? Então a gente está chegando lá, mas um passo de cada vez, tem que fazer o trabalho interno. Cada um tem que fazer a sua parte, o seu trabalho, né? Então, dito isso, o que a gente pode aqui também complementar? Cada ser, tá? Cada raça é criada com um propósito diferente. Lembrando, da Terra. Existe o bom, o mal, o bem e o mal, aliás, né? O bom e o ruim, a mulher, o homem, né? Existem frio, quente, tudo oposto, certo? A dualidade, enfim. Cada um foi criado para desenvolver um tipo de reação na nossa consciência, para a gente experienciar determinada coisa, refletir, questionar e expandir e aprender com aquilo. As raças no universo são criadas de formas diferentes. Umas com mais energia masculina, outras com mais energia feminina, outras bem integradas com ambas, outras, vamos dizer assim, mais tecnológicas, pensam mais de forma mais material, de uma forma mais em si mesmas, individualistas. Outras já são criadas para experienciar coisas diferentes, coletividade, daí por diante. Cada uma tem um propósito diferente, tá num espaço-tempo diferente. Nós estamos interagindo com determinadas consciências nesse momento porque é necessário. Né? Então, assim como a gente nasce, né, criança, um bebê, a gente vai se desenvolvendo como adulto, como uma consciência, vai se transformando. Lembre-se, assim, quem não tem vergonha de alguma coisa que fazia quando era adolescente ou na infância, que hoje olha e fala, nossa, como eu pagava mico. Jamais faria um negócio desse de novo. O que aconteceu aí? Você reconheceu os seus erros, você reconheceu as coisas que você estava fazendo, mas hoje você é uma pessoa diferente. Você já não faz mais isso, você faz outras coisas. Que talvez quando você estiver mais idoso, você se arrependa das coisas que você fazia no presente. Então é assim que funcionam as consciências no universo. A gente não pode julgar uma raça inteira, sendo que a gente tem consciências vivendo em espaço-tempo diferente e interagindo com mundos diferentes para ocasionar determinadas, vamos dizer assim, reflexões, determinadas expansões de consciência, enfim. Por exemplo, os reptilianos aqui na Terra, o que eles estão fazendo aqui? Eles querem tomar o nosso controle. Só que ao mesmo tempo, o controle da Terra, dos humanos, né? Mas ao mesmo tempo, o que eles fazem? Mesmo não querendo contribuir para a coletividade, o que eles estão fazendo, agindo dessa maneira? Fazendo com que nós encontremos novamente nosso ponto, nosso equilíbrio. Então, o que eles estão querendo, mesmo que no inconsciente, mesmo que sem saber, é que nós retomamos o nosso poder divino, que nós façamos o que eles não fizeram na hora que eles tinham que fazer. Então, pessoal, lembre-se assim, ó, tudo acontece por algum motivo, né? E tudo de algum modo já está programado. Você mesmo que programou isso antes de você encarnar, de algum modo, certo? Então, o que acontece? Se você é exposto a situações que te tragam medo, angústia, ansiedade com outros seres, é o momento de você parar e analisar o que está acontecendo. Por que será que eu estou me sentindo assim? Se eu sou tão poderoso ou mais poderoso do que esse ser que está me incomodando, né? Então, como a Aline bem falou, é retomar o seu poder, entender que você é tão divino
tão poderoso, tão amoroso, muito mais que qualquer outro ser que queira te prejudicar de algum modo. Né? Mas você tem que tomar responsabilidade sobre a sua vida. Né? É bem claro deixar isso. E como você faz isso, né? Não alimentando a negatividade, não alimentando o medo, não alimentando os desastres, as catástrofes, e sim fazendo o contrário, se encontrando a cada dia, deixando a sua consciência tomar conta da sua vida a cada dia, sendo luz no planeta, ancorando luz, fazendo bem para as pessoas, ajudando da forma que você pode, trabalhando a sua missão individual e a coletiva ao mesmo tempo, né? Focando naquilo que de fato vai trazer uma mudança na coletividade, na nossa consciência coletiva. Começando por você. Então cada um tem esse papel também. Se você já teve algum contato com um ser desse, que foi uma experiência vamos dizer assim, negativa, que não te fez bem, tudo, talvez seja difícil, mas eu vou te falar, agradeça. Agradeça pela oportunidade de eles te mostrarem algo que para você foi importante em algum momento, foi um aprendizado em algum momento, mas já não te serve mais. Então agradeça, perdoe e deixe ir. Deixe ir, para que você possa então dar espaço para as novas energias que batem à sua porta todos os dias. Exatamente. Então vamos resumir o resumão que a gente acabou de falar, tá? Todos nós podemos contatar qualquer raça no universo, ou em qualquer universo, e qualquer raça que exista. Qualquer espaço-tempo, tudo, enfim. E a gente pode contatar qualquer raça em qualquer espaço-tempo. Isso quer dizer que as possibilidades são infinitas, ok? Tem pessoas que contatam um ser de determinado lugar, que está em um espaço-tempo ainda não tão desenvolvido, e vai acabar recebendo informações mais densas, informações de medo, informações... Enfim, Outros contatam a mesma consciência, mas num espaço-tempo mais avançado, já desenvolvido, e vão obter informações mais amorosas, canalizações mais focadas na coletividade, na positividade, no amor, no desenvolvimento interior, pessoal, individual, que vai impactar na coletividade e assim por diante. Justamente. Então, o resumo é esse. Depende da consciência que você está se conectando. Você quer fazer um teste? Você pode sentar para meditar e pedir para sentir a energia da consciência de determinada raça em determinado espaço-tempo. E depois você pode pedir para sentir a energia da mesma raça em outro espaço-tempo diferente. Em um espaço-tempo onde eles já estejam desenvolvidos, fazendo parte do todo. Você vai perceber troca de energia no quarto, no lugar que você esteja. Você vai receber essa confirmação, você vai entender o que a gente está falando aqui. Porque não dá para julgar uma consciência inteira daquela raça por conta de um contato, ou uma canalização, ou enfim, que seja de um espaço-tempo, né? Que você está conectando com aquela raça. Sendo que existem inúmeros espaço-tempos diferentes e o presente, o futuro, o passado, enfim, todos eles se relacionam. Mas você pode acessar qualquer um deles. Algumas pessoas contatam seres mais avançados. Outras pessoas contatam seres mais, vamos dizer assim, menos desenvolvidos. Vamos dizer assim, consciência mais expandida, consciência menos expandida, vamos dizer assim, né? Então tem pessoas que entram em contato através de canalizações, de projeção astral, de sonhos, meditação, de N maneiras, né? Com seres de quinta dimensão, sexta, sétima, até pra cima. A gente já ouviu casos de pessoas terem contato. As pessoas que contatam seres acima, né, da oitava dimensão, daí por diante, elas não contatam seres indivíduos. Elas contatam um conglomerado de consciências. O que significa? Quem aí já ouviu falar do conglomerado de consciências chamado Cryon? Não é uma pessoa, não é um ser. Não é uma entidade não só. É um só. São vários. É uma consciência de um determinado povo, de determinado grupo, que se comunica, que passa informações. É o Lee Carroll, o canalizador, enfim, tal, mas as informações vêm do outro lado do véu, como eles mesmos falam, né? Mas é um conglomerado, é um grupo de consciências, né? Por exemplo, o Conselho de Órion. Quem já ouviu falar do Conselho de Órion? Não é uma consciência só. É uma consciência tão expandida que é um conglomerado de consciências juntos.
né? É como se fosse uma bolha de consciências que você acessa e você traz informações diferentes. Já existem outras pessoas que contatam seres já ainda individuais, que são indivíduos ainda, que elas não são um conglomerado, né? Que são pessoas, seres ainda com identidade, vamos dizer assim. Tem nome, uma energia que tem um nome, e daí por diante. Então são seres já de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, por exemplo, que ainda são indivíduos, né? Que ainda não são um conglomerado, vamos dizer assim. Eles têm determinado corpo, é sutil, é diferente, é material para onde eles vivem, mas não para nós, por exemplo, né? Que é mais sutil, mas continua sendo matéria de uma forma diferente. Então, existem canalizações com energias e frequências diferentes. Mas isso não quer dizer que, se você contatar o 13ª dimensão, que é um conglomerado de consciências celestiais, blá 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 blá, que você vai trazer a melhor informação, por exemplo, para o presente, para nós. Por quê? Porque a gente ainda está na 3ª dimensão. Então, nem sempre a informação mais expandida é a ideal para o momento. Vai ser aquela que vai te ajudar mais no aterramento das energias, informações. Porque tem conhecimentos Terra, né? que a gente nem sequer sonha que existe. A gente não conseguiria compreender com uma mente tão linear. Existem coisas que a gente traz aqui no canal que não são lineares e são complicadas, assim, as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Muita mesmo. Então imagina você trazer canalizações de uma 13ª dimensão. São como se fossem parábolas bíblicas. Você entende daquela forma que cada um lê e entende de um jeito diferente. É a mesma coisa. Por quê? Porque não depende daquilo que está escrito. Depende de como você vai decodificar aquilo. Como a sua consciência vai compreender e absorver aquilo dentro de si. Lembrando que, independente de onde vem a informação, cada ser tem o seu filtro, né? Exato. Então a informação vem, passa pelo filtro do ser, então é comunicada, né? Então, o que de repente recebe uma informação de um ser, sei lá, de 6ª dimensão, ali também recebe, a gente pode identificar a informação de modos diferentes, na verdade, né? E aquilo que a gente já falou, dependendo do grau de consciência do ser que você se comunica, canaliza, ou enfim, você vai receber uma determinada sensação, uma determinada energia diferente. Lógico que seres de quarta, quinta, sexta dimensão tem uma energia completamente diferente de seres de 13ª dimensão, enfim, pra cima, né? Pra cima, enfim, na verdade tudo horizontal, mas tudo bem. É a nossa mente linear aqui trabalhando, né? Então, não depende, vamos dizer assim, depende de qual grau de consciência que aquele ser tá, da onde ele vem, vai ocasionar determinada reação no nosso corpo físico, por exemplo. Então, se você quer se contatar com seres já mais elevados, mais adiantados, mais desenvolvidos, aí por diante, você precisa elevar o seu padrão vibratório no máximo que você pode, se dedicar ao máximo para que você possa elevar o seu padrão vibratório, para que eles possam descer um pouquinho o padrão deles e você se encontrar no meio. É aquilo que a gente sempre fala. Então, por isso que geralmente é mais fácil contatar seres de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão do que os seres de mais, assim, consciências mais elevadas, porque a gente precisa de um esforço maior, né? Às vezes a gente não está configurado ainda para contatar seres tão, vamos dizer assim, avançados. Por isso que os outros seres, os anjos, arcanjos, mentores e guias, são os seres que são mais próximos de nós aqui, para eles terem uma interação melhor com a gente e que as informações que eles passem pra gente façam mais sentido. Isso vai agregar pra gente mais do que se a gente, talvez, no momento da nossa expansão de consciência, adentrar uma consciência tão expandida que a gente não faça a menor ideia do que significa aquilo, por exemplo, fazer a gente ficar mais confuso. A gente talvez, como a gente tem muita coisa, obviamente, que a gente não conhece, se a gente entrar em contato com determinada imagem, informação e tudo, provavelmente a gente não vai ter ponto de referência para poder fazer uma referência com algo que a gente já conhece. Então, não sei se foi... Tem um caso que contaram, não sei exatamente de que lugar que foi, né? Mas que tinham, sei lá, caravelas, navios, enfim, tal, chegando numa terra onde só tinham
né, os povos indígenas, os povos aborígenes daquela região, perdão. E aí acontece que vamos dizer assim, aquele povo não conseguiu identificar os barcos chegando, por exemplo, porque nunca tinha visto isso antes. Então é como se aquilo não fizesse parte da realidade, eles não conseguiam fazer referência nenhuma com um barco, né? Então eles não conseguiam ver. Então imagina a gente tentando enxergar, conceber informações de dimensões tão elevadas, né? Não que seja impossível, mas que provavelmente para o nosso espaço-tempo, para a nossa expansão de consciência do momento, não seja tão necessário, tão importante assim. E como a gente falou no começo, a gente fala novamente, porque é algo muito importante, tá? Tomem cuidado com os tipos de canalização, sites, blogs que vocês assistem, leem, enfim, alimentam, né? Por quê? Porque quando você tem informações que você identifica ali, que você lê um texto, por exemplo, tá te gerando um medo, uma aflição, uma ansiedade, toma cuidado. Reflete o que aconteceu, o porquê que aquilo te gerou medo. Por quê? Seres que são mais desenvolvidos, eles não passam energia nem informações de medo. Não passam. Né? Eles não falam, por exemplo, eles não alimentam, por exemplo, o fim do mundo, a gente está sendo dominado pelas raças, assim, não sei o quê, a gente tem que lutar no astral, porque a gente precisa lutar, porque senão a gente vai ser dominado. Não. Como a gente luta? Com amor, enviando luz, se desenvolvendo, sendo que nós nascemos para ser ancorados no que somos de verdade, né? Não alimentando o ódio de qualquer outra raça, não alimentando o medo de ser abduzido, ou enfim, é aquilo que a gente falou. Seres mais desenvolvidos, eles vão trazer mensagens de amor, de luz, de união, faça a diferença, se mexa, vamos lá, né? Incentivam, motivação, eles querem, a transição está acontecendo, vamos lá, vamos nos unir, vamos dar o nosso melhor. Os seres já que são de baixa vibração, que às vezes se passam por bonzinhos, se passam por seres evoluídos e fazem várias canalizações por aí, esses vão querer gerar medo nas pessoas. Você vai ler um livro, você vai ter medo de sair na rua, de ver, sei lá, alguém entrar pela sua janela, então como a gente já ouviu. Vai ter medo que vai cair um cometa e você vai ter que se esconder num bunker subterrâneo, ou então que vai ter uma catástrofe, que não vai ter mais água, comida, luz. Então, assim, qualquer pessoal, informação baseada no medo, na desunião, na confusão, tudo isso é um sinal de que tá vindo de um lugar que não é foco, o coração, justamente. Que não é a intuição, a energia feminina, não é a coletividade. Primeiro assim, né? O universo não dá ponto sem nó. Então, vamos supor que aconteça alguma coisa. Você vai estar na hora certa, no momento certo, onde você deveria estar. Porque nós vibramos. E você vai ser atraído para o local que você está vibrando. Justamente. Já falamos em outros vídeos. Você tem que confiar no seu pilar interior, no seu coração, na sua intuição e no universo. Então você vai ser guiado, vai ser direcionado para onde você tem que ir. Ponto. Então, não adianta ficar falando em teoria da conspiração, em teoria de transição planetária, em teoria de cataclismas, apocalipses, XYZ, não adianta. Adênio, é importante você fazer pesquisas e saber que isso existe. Bem lembrado. Mas não entrar na paranoia de alimentar isso e criar um medo e alimentar esse medo e essa raiva e esse ódio. Isso não é saudável, não faz bem para sua individualidade nem para a coletividade. Você saber que existe, pesquisar é uma coisa. Agora, você se apegar naquilo é um erro. Isso aí. Assim como a gente fala sobre a lei da atração, que é o pensamento mais sentimento igual à nossa realidade, a mesma coisa se aplica para as coisas que a gente vive, para as coisas que a gente se contata, para o que a gente lê, para o que a gente vivencia, tá? A gente tá o tempo todo criando sentimentos, emoções, gerando pensamentos e coisas dentro da gente. Tudo isso vai se materializar. Então é aquilo que o Fernando falou. Se você assistir um Ratinho da Vida, um Cidade Alerta, que nem sei se existe mais, enfim, que a gente não assiste essas coisas. Mas enfim, se você assistir esse tipo de coisa, né, ou situação, por exemplo, você tá...
absorvendo aquilo, tá? E criando aquilo. E não vai atingir só você, vai atingir a coletividade, o mundo. Se quanto mais coisas bacanas você pesquisar, integrar, se desenvolver, buscar a luz, buscar a transição planetária com foco na luz, no desenvolvimento. Essa é a essência. Não buscar o desenvolvimento na tragédia, no que está acontecendo, nas conspirações. A gente fez isso no começo, a gente percebeu como que a energia dominou. A gente no começo do nosso despertar estava perdido. Tanto é que a gente fez um vídeo falando sobre o despertar espiritual, estágio 1, a ruína. Tem muita gente que não passa do estágio 1 por causa disso. Porque se deixa dominar pelos sentimentos de medo, de raiva, de ódio, que a gente tem que acordar. Esse povo não acorda e a gente tá sendo dominado e ninguém quer saber, e todo mundo quer saber de comprar casa, carro, e ter filho, e ninguém conversa sobre isso. E, né? Então você acaba entrando num pensamento ali, alimentando uma realidade. Você fica num ciclo vicioso, né? Que não tem fim. Que acontece tudo de ruim, né? na sua vida. Porque você está vendo o mundo e as coisas que acontecem com os olhos do filtro, né? Nossos olhos são um filtro do lado ruim da coisa, das coisas que estão acontecendo na polaridade negativa e não na polaridade positiva. Quando você começa a focar na polaridade positiva da coisa, a sua vida muda. Você começa a viver sua missão, você começa a ver coisas diferentes, entender situações da sua vida de formas diferentes. A sua vida muda. A gente tem inúmeros casos, inúmeras pessoas falando. É só você abrir qualquer vídeo do canal e ler os depoimentos, ler os comentários, você vai ver o quanto de gente tem vivenciando tanto um lado da moeda quanto o outro lado da moeda. E você consegue, ao ler o comentário, vamos dizer assim, mapear a energia que a pessoa tá. E você percebe claramente que aquelas pessoas que estão baseadas no amor, na evolução, no desenvolvimento, em se desenvolver, em ajudar o outro, ajudar o mundo, são aquelas pessoas que mais acontecem coisas, sincronicidades do universo, aquilo que mais recebem o que estão pedindo. E as outras pessoas não percebem que quanto mais elas alimentam o lado obscuro, mais elas vão ver coisas obscuras, porque é a lei da atração, você tá atraindo e jogando aquilo pro universo, você vai atrair aquilo. Você atrai o seu. Como que se fala? Esqueci até a palavra. Aquilo que você tem dentro, você vai atrair fora. Né? Em resumo, é isso aí. Então, lembrando, né? Você ser um alienado, não esquecer que o mundo aí fora existe, esquecer que tragédias acontecem, assim por diante. Não, ok. Estar informado é uma coisa. Deixar que essas informações te influenciem de tal modo que te domine, que você fica angustiado, com medo de tudo, é totalmente diferente. Entende? Então, tem que ir com calma, haja como observador, deixando que o amor te guie, que o seu coração te guie, que quanto menos você esperar, você vai ver que a sua vida deu um 180, você vai ver. Pensamentos, sentimentos de medo, angústia, dominação atraem seres que estão vibrando na mesma frequência. Você pode ter experiências com seres na mesma frequência, tá? Ai, mas eu sou uma pessoa muito boa. Ok, então me diz o que você está alimentando durante os seus dias, que você vai entender o porquê que você está atraindo aquilo. A mesma coisa com pensamentos de amor, de compaixão. Atraem seres sutis, que buscam a mesma coisa. Então eles vão te ajudar, é lógico. Então lembre-se sempre disso. O que define você? É a sua vibração. O que define a sua história, a sua jornada, a sua experiência é a sua vibração. Como você está vibrando? Me diga que eu direi onde você está errando, não é? Porque é isso. A nossa identidade no mundo espiritual é a nossa vibração. É o como a gente vibra, como a gente leva a vida diariamente. Justamente. Lembrando, pessoal, que a gente já falou diversas vezes, a gente não vai descansar nunca de repetir. A escolha é sempre sua. Onde você escolhe focar a sua intenção, onde você escolhe focar os seus sentimentos. Eu escolho o amor, e você? Eu também, com certeza. E você? Se você está passando por alguma dificuldade, sendo obsediado por entidades negativas, entidades que ainda não desenvolveram, né? Não entendem, fazem parte de um todo,
no amor, na compaixão e tudo mais, questione. Não tenha raiva daquilo que está acontecendo com você. Questione o porquê que aquilo está acontecendo com você. Você será que tem pensamentos que atraem esse tipo de ser? Será que você, dentro de você, não tem alguma semelhança com aquele ser, de alguma forma? Então, para você conhecer o que está acontecendo com você, entender aquilo que está acontecendo com você, você precisa se estudar. E ser sincero com você mesmo. Ser sincero com você mesmo. Sem máscara, sem... E estudar aquilo que o ser... Aquilo que está acontecendo, que o ser está fazendo, enfim. Né? Por exemplo, tem muitas pessoas... Tiveram pessoas que vieram se consultar com a gente também, que estavam experienciando abusos no astral. E são abusos mesmo, sexuais, a gente tá falando, né? Porque tem seres que roubam a energia ali sexual, se alimentam dessa energia, enfim. E não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo com ela. Então, se você fizer uma varredura, uma vistoria dentro de você, para entender quais são os seus sentimentos, as coisas que você tá alimentando, né? Durante o seu dia a dia, se você está querendo lutar com todas as suas forças contra isso, não é a solução. A solução é você compreender o que está acontecendo e fazer se reencontrar na sua divindade, no seu pilar interior. Quem é você? Saber, porque lembre-se, esse ser tá ali porque você acaba atraindo ele energeticamente. Você permitiu de algum modo, saiba disso, ponto. De alguma forma você permitiu. Pode ter sido em vidas passadas, pode ter sido no astral e você não lembra, ou enfim, como você está vibrando, né? Então, para você compreender aquilo que está acontecendo, você não pode agir com medo. Você não pode ter ódio, nojo, ressentimento. Tem que fazer o contrário. Buscar compreender o porquê, o que você não está fazendo, por que você está dando essa liberdade para esse ser fazer isso com você. E retomar o teu poder interior. Não é lutar contra isso, porque lutando você vai estar usando da mesma energia que ele usa para te dominar. Não é isso. É o contrário. É tomar o seu poder interior. Quem você é, você sabe que você tem seu livre-arbítrio. A partir do momento que você começa a ter consciência quando você está no astral e você começa a ver que vai acontecer o abuso e você está consciente disso, você para por ali. E para mesmo, não acontece mais. Mas você precisa estar consciente, não só no físico, mas no inconsciente. Quando você está no sonho, você recobre a consciência, no sonho entre aspas, no astral, e você recobre a sua consciência, você lembra de quem você é. Você não deixa se envolver, porque eles fazem isso, eles tentam te envolver, né? Eles usam todo um charme, né? Sedutor, às vezes usam pessoas famosas que você acha linda, pessoas da novela, ambientes assim, familiares, para que você se entregue no sonho, por exemplo. Só que na verdade não são. Ambiente familiar, digo, ambientes que você conhece, se sinta bem, né? Exatamente. Na então, família. Fique ligado naquilo. O que está acontecendo? Procure pesquisar internamente o que está acontecendo com você. O raiva, o ódio não é a resposta, não é o caminho. É o amor que é o caminho. É buscar quem você é de verdade. Tomar o seu poder de volta e usar o seu livre-arbítrio para definir as experiências que você tem, as coisas que acontecem com você. É isso aí. Né? Que mais que a gente pode falar desse tópico? Acho que é isso. Acho que é isso, né? A gente já falou bastante. Acho que a gente deixou uma mensagem bem clara. Lembrando que essa é a nossa perspectiva, baseada nas nossas experiências, nos nossos estudos, né? Provavelmente vai ressoar com o coração de muita gente, né? Com outras pessoas nem tanto. Depende da vibração que cada um possui. Depende da vibração de cada um, depende da expansão de consciência de cada um. Não existe melhor ou pior, existem momentos diferentes na eternidade, essa é a verdade. Então, apenas saibam que a gente veio aqui para trazer esses conteúdos todos para vocês, com todo amor e carinho. Até a Zoia que veio participar com a gente hoje. Eu venho dar tchau. Né, filha? Bonitinho. Vem aqui, Camão. Vem aqui. E acho que é isso por hoje, né, amor?
Acho que é. E, assim, lembrando, né? Tudo aquilo que a gente foca, cresce. É a mesma história da planta. A gente coloca a plantinha lá, a gente tem que sempre estar colocando água, colocando água, colocando água. Então se questione. Qual é o tipo de energia que você está colocando naquilo que você vê, que você assiste? Qual é o tipo de sentimento que você está alimentando? A gente não incentiva ninguém a alimentar o medo, a alimentar essas histórias de conspiração, a viver a vida. Tem muita gente que vive a vida nisso, né? Falando, não, vamos despertar, vamos acordar, porque vai acontecer isso, nós não podemos deixar dominar e tal. Só que quando a gente retoma o nosso poder interior e a gente não alimenta mais isso, é quando enfraquece o outro lado. Então é uma questão de escolha sempre. Escolha onde, para que lado você vai querer focar. Você vai querer focar no lado obscuro e fazer da sua vida uma paranoia sem fim, alimentar isso e atrair isso para sua vida? Ou você vai querer focar no seu desenvolvimento e na ajuda de outras pessoas a expandirem, a compreenderem isso de uma forma completamente diferente? Porque a nossa primeira, vamos dizer assim, reação, quando a gente, né, entra em contato com essas... A gente descobre essas barbaridades que existem no mundo, que acontecem, né? Ou que seres nos influenciam, daí por diante. A gente se revolta mesmo, a gente alimenta o ódio, a gente quer entrar em batalhas no astral, a gente quer... Mas não é por aí. A gente não pode lutar contra, né? A gente não pode usar a mesma arma pra lutar contra. Exatamente, verdade, né? Então não é por aí. O caminho é o caminho do amor, o caminho é o caminho da compreensão, o caminho é o caminho de você não julgar, mas sim compreender. O caminho é o caminho da consciência, expandir a consciência. Exatamente. Esse é o caminho. Então, pessoal, sobre extraterrestres, o que a gente pode dizer existem uma porção de seres disponíveis. Existe uma porção de linhas de tempo que você pode se contatar, acessar. E se você estiver tendo alguma experiência com algum ser que não seja tão desenvolvido assim, que esteja te gerando medo e daí por diante, procure se compreender. Procure compreender o que está acontecendo. Procure fazer exercícios de projeção astral, sonho lúcido, para que quando você encontra esses seres, você esteja no seu pilar interior. Para que você não tenha medo e você fale, não, eu não quero participar disso mais, desse tipo de experiência, eu não vou mais alimentar isso, eu deixo vocês irem embora, eu sei que vocês estão aqui por algum motivo, eu não odeio vocês, eu vou buscar compreender que isso que aconteceu comigo foi para me engrandecer, foi para que eu pudesse enxergar de uma forma diferente, que eu sou dona da minha realidade, da minha verdade, das experiências que acontecem comigo. Então, agradeço por nós termos essa experiência, mas a partir de hoje eu não quero mais. Eu já compreendi e eu não quero mais, eu quero uma outra realidade para minha vida. Então você começa a tomar o seu poder novamente para você. Então era isso, pessoal. Tá acabando a bateria, a gente tem que finalizar. Vídeo longo hoje, mas a gente tinha que passar as informações. Qualquer dúvida, questão, enfim, coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E até o próximo vídeo. Namastê!